Fala meu brother, fala minha sister, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. Hoje é 7 de setembro de 2020, são 198 anos de independência que a gente comemora no dia de hoje. E para falar sobre esse evento tão importante aqui para a nossa nação, a gente vai traçar uns comentários no vídeo de hoje e depois do batidão eu retorno. Me espera por aí. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel, Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Para que a gente possa entender bem o 7 de setembro de 1822, é necessário que a gente volte um pouquinho até o ano de 1808. O que estava acontecendo em 1808? Lá no continente europeu, o pau estava quebrando. Napoleão Bonaparte estava lá invadindo tudo quanto é canto, a fim de expandir o Império Francês. Naquele ano, ele estabeleceu o chamado bloqueio continental com o objetivo de desabastecer a Inglaterra, que era sua inimiga mortal. Portugal tinha boas relações com a Inglaterra e não aceitou as restrições impostas por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, pimba, partiu para cima de Portugal. Temendo, então, pela sua vida e de sua família e da administração, o príncipe regente Dom João se picou de lá para o Brasil, que era a colônia de Portugal. Então, em 1808, a galera chegou aqui ao Brasil. Depois de uma longa viagem aí pelo mar com essa galera toda, chegou então esse bolo de gato aqui no Brasil e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Muitas coisas ocorreram com a chegada da família real aqui no Brasil em 1808. Houve a fundação do Banco do Brasil, o movimento, a questões artísticas na nossa colônia se desenvolveram bastante. Ocorreu a abertura dos portos para as nações amigas, especialmente a Inglaterra, mas um evento muito importante para o nosso país e que foi uma semente da independência assim direta foi a elevação à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves da nossa colônia no ano de 1815. Diante de toda essa situação que estava acontecendo aqui no Brasil, uma parte da administração que estava em Portugal estava roendo as unhas de raiva diante dessa situação, ou seja, de tudo que estava acontecendo aqui no nosso Brasil. Especialmente o simples fato da toda a administração praticamente está aqui no território brasileiro. Então a parte da administração que ficou lá em Portugal, ou seja, a parte da elite, retada com a situação, começou a obrigar fortemente a Dom João a voltar para Portugal para tomar conta do país dele. Em 1820 estoura a chamada Revolução do Porto. Depois dessa revolução, Dom João então se vê obrigado a retornar para Portugal. Então, nesse período de saída dele do Brasil para Portugal, ele é coroado rei, se tornando então Dom João VI. Quando ele se picou de volta lá para Portugal, com a galera dele, ele deixou aqui no Brasil o filho dele, Pedro de Alcântara, como príncipe regente para tomar conta aqui do nosso país. Com estas mudanças que ocorreram no Brasil, a elite local se sentiu então esperançosa no sentido de buscar algo que nos separasse completamente da metrópole, ou seja, de Portugal. E com o apoio então de Dom Pedro de Alcântara, o Brasil alcança sua independência em 1822. Naquele ano, muitas coisas ocorreram, não foi somente o 7 de setembro. No dia 9 de janeiro daquele ano de 1822, Dom Pedro, não aceitando as determinações de Dom João, seu pai, para que ele voltasse para Portugal, ele se coloca aqui de forma firme e diz: eu vou ficar por aqui na área. Claro que esse dia do fico foi passou para gerações posteriores de forma muito alegórica, né? Ou seja, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Dom Pedro não falou isso literalmente. Ele fez realmente uma manifestação de que ficaria aqui, mas esse dia do fico foi devido justamente à imprensa, né, que divulgou este fato.
Naquele mesmo ano, no dia 2 de junho, Dom Pedro convoca a primeira Assembleia Constituinte. No dia 1º de agosto, ele determina que qualquer tropa de Portugal que desembarcasse no Brasil seria considerada inimiga e ia tomar chibata aqui dentro. No dia 2 de setembro, nesse período mais ou menos, Dom Pedro estava em São Paulo, estava viajando por São Paulo lá com seus correligionários, batendo prosa política por lá, e quem estava na administração era a esposa dele, Dona Maria Leopoldina, a princesa regente naquele momento. No dia 2 de setembro, chega ao Rio de Janeiro um decreto lá de Portugal, obrigando o Brasil a seguir as determinações de lá. Muitas coisas que normalmente a metrópole já mandava aqui para a colônia. Muitas determinações. A princesa Leopoldina, então, convoca o alto escalão da administração e ali, como ela estava à frente do governo, ela então assina o termo de independência do Brasil diante de toda aquela situação para que o Brasil realmente se separasse definitivamente de Portugal. Ela então envia uma carta para Dom Pedro, que estava lá em São Paulo, falando com ele, velho, faz o seguinte, proclama logo essa independência aí, porque aqui minha parte eu já fiz. Faz logo, proclama aí, grita aí a Deus e o mundo aí, dizendo que o Brasil está independente. Certo? Vamos botar, ela disse assim, mais ou menos para o marido dela. Claro que os termos eram bem formais. Então Dom Pedro, em 7 de setembro, recebe esta carta. Conta a história que ele estava lá às margens do rio Ipiranga e lá então ele proclama a independência do Brasil. Este evento ficou muito presente na consciência e na memória de nós brasileiros com aquele quadro de Pedro Américo do ano de 1888, em que este artista brasileiro retrata este momento em que Dom Pedro está lá às margens do rio Ipiranga e proclama a independência. É claro que é toda uma questão alegórica, não ocorreu exatamente daquela forma, ou seja, no pensamento de Pedro Américo a proclamação seria daquele jeito, mas não corresponde aos fatos históricos, ou seja, aos eventos que realmente ocorreram, certo? Mas, claro, depois da proclamação da independência lá às margens do rio Ipiranga, seja de forma bonita ou de forma feia, ele proclamou a independência e logo depois, no mês de outubro, ele foi proclamado o primeiro imperador do Brasil e em 1º de dezembro ele foi coroado, né? Ele recebeu a coroa do bispo do Rio de Janeiro, coroando então como o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, certo? Para você entender bem essa situação. Obviamente que essa situação da independência do Brasil não foi melzinho passando na boca, nem antes nem depois. O pau quebrou antes e o pau quebrou depois. Porque Portugal não aceitou, e claro, não aceitaria que a colônia se desvinculasse deles lá do país de Portugal. E o pau quebrou por aqui. Os partidários de Portugal brigando com os partidários do país independente. Esse pau foi quebrando, até que em 1825 ocorre a assinatura do Tratado de Paz entre Brasil e Portugal. O Brasil deposita nas contas de Portugal 2 milhões de libras esterlinas, um empréstimo feito com a Inglaterra, e então Portugal reconhece a independência do Brasil, certo? Então, estes são os eventos históricos que ocorreram em torno desse dia 7 de setembro, e claro que você, como cidadã brasileira, deve se aprofundar no conhecimento da história do seu país para que você possa ter consciência do que realmente aconteceu por aqui, certo? Este dia 7 de setembro, como feriado nacional, só foi estabelecido no ano de 1949 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, que em 7 de abril fez publicar a Lei 662, certo? Estabelecendo pela primeira vez oficialmente o 7 de setembro como feriado nacional. Feriado esse que a gente vive até hoje, inclusive o próprio dia de hoje é feriado nacional, feriado da independência, ok? Então, nós cumprimos então nossa consciência cívica, que Deus possa abençoar a nossa nação e que realmente cada dia a gente possa ser realmente independente como uma nação rica que nós somos, ok? Obrigado pela sua audiência, um abraço, tchau para todos!